Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Eu quero compartilhar uma palavra do Senhor ao seu coração nessa manhã. O texto que eu quero ler está lá no livro do Êxodo, no capítulo 17, no versículo 7 apenas, que diz assim a palavra do Senhor: E chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: O Senhor está entre nós ou não? E uma outra versão diz: O Senhor está no meio de nós ou não? 430 anos, o povo de Israel, ele está escravo, a condição deles é escravo no Egito. Ele clama ao Senhor e Deus ouve o clamor desse povo, e Deus então envia Moisés para libertar esse povo. Deus tira esse povo com mão forte do Egito. Mas quando nós olhamos para esse povo, nós vemos algo que esse povo carrega, que nós não podemos carregar em 2023, que é a ingratidão. A ingratidão no coração desse povo. Mesmo diante de tantos livramentos, mesmo diante de milagres sobrenaturais, você vai ver a ingratidão falando mais alto dos momentos difíceis que esse povo viveu. Capítulo 14, um pouco antes desse capítulo, a Bíblia diz que depois que o Senhor tira o povo do Egito, eles estão em frente ao Mar Vermelho. O exército de Faraó, com o Faraó, está vindo atrás deles. Eles começam a murmurar e a reclamar com Moisés, dizendo: O Senhor nos trouxe para morrer aqui no deserto, melhor que ficássemos no Egito. Então Moisés vai clamar a Deus, e Deus fala: Por que clamas a mim, Moisés? Diga ao meu povo que marche. O Senhor então mandou Moisés pegar a vara e ferir a água, e quando Moisés toca na água, o Mar Vermelho, ele se abre. E quando ele se abre, então todo o povo passa seco. Quando o povo chega do outro lado e olha, o exército inimigo está no meio do mar. Então o Senhor fez atolar todos os carros, os cavalos. Aquele povo está atolado ali naquela lama. Então o Senhor então volta às águas, aquele povo morre. Deus mata todo o inimigo. O grande milagre não está no povo passar, o mar se abrir para o povo passar. O grande milagre está no povo estar no outro lado e vendo o livramento que Deus deu a ele, destruindo o inimigo aos seus próprios olhos. Há uma alegria transbordante sobre esse povo. Mas no capítulo 15, depois deles cantarem a canção da vitória, a canção de Miriam, a Bíblia diz que esse povo então chega a um lugar. Preste atenção nisso. Esse povo chega a um lugar onde as águas eram amargas. Então o povo começa a murmurar de novo contra Moisés, dizendo: Que haveremos de beber, Moisés? Então Moisés mais uma vez clama ao Senhor, e o Senhor lhe mostra então um arbusto. Então Moisés lança esse arbusto nas águas e elas se tornam águas doces. O povo se alegra, o povo bebe da água agora. Então no capítulo 16, no capítulo seguinte, esse povo chega a um deserto de Sim, e naquele lugar não há comida. Eles começam mais uma vez a murmurar, e porque se não bastasse isso, eles começam a se lembrar da comida do Egito. É como se eles esquecessem de tudo aquilo que eles viveram no Egito, do trabalho escravo, daquilo que eles precisavam se submeter a trabalhos penosos, escravos, trabalhos pesados, a duras penas para comerem e levarem um pouco de alimento que fosse para as suas casas. Então eles dizem: Você nos trouxe aqui para o deserto para nos matar de fome? Então Deus, ele faz chover pão do céu. No versículo 4 do capítulo 16,
4, 5 e 6, diz que o Senhor diz a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá, Moisés, diariamente e vai colher a porção necessária para aquele dia. E com isso eu os porei à prova, sabe por quê? Para ver se eles seguem ou não as minhas instruções. Então Deus diz: no sexto dia eles trarão para ser preparado o dobro, a porção dobrada que eles vão recolher para os outros dias, porque no sábado eles não vão sair para colher, eles vão guardar. Assim Moisés e Arão, eles disseram, instruíram os israelitas: ao entardecer vocês comerão das cordonizes, então vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito. Deixa eu dizer algo para você, querido. O propósito de Deus dar o maná e as cordonizes para esse povo não era apenas para suprir as necessidades dele, mas o propósito de Deus era de ensinar a eles uma lição poderosa de dependência de Deus. Deus, ele não quer apenas suprir as minhas e as suas necessidades. Deus, ele quer nos ensinar a nós dependermos completamente do agir dele em nossas vidas. Deus estava dizendo para esse povo, em outras palavras: o homem não pode viver só de pão, mas o homem precisa viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Todas as vezes que o Senhor nos coloca em um lugar de necessidade, escute isso, Ele sempre quer fazer muito mais do que satisfazer as nossas necessidades físicas ou naturais. Deus quer nos ensinar lições eternas de total dependência dEle. Queridos, nós nesses dias, nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais para essas realidades espirituais. Mas esse povo é um povo de dura servil. Esse povo é um povo insatisfeito. É um povo que nunca está satisfeito com aquilo que Deus tinha para eles. Então, o que você vai ver é um povo insatisfeito, um povo injusto, um povo murmurador. No próximo capítulo, no capítulo 17, o povo está agora em Refidim. E Deus havia dado a ordem para que eles estivessem nesse lugar. Eles acamparam lá, mas não havia água para beber. E mais uma vez, eles queixaram a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Então Moisés responde: por que vocês se queixam a mim? Por que vocês querem colocar o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento, então eles continuam murmurando e reclamando com Moisés: diz, por que você nos tirou do Egito? Foi para nos matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés, ele volta e clama ao Senhor, dizendo: que farei a este povo, Senhor? Estão a ponto de apedrejar-me. Então respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo, Moisés. Leve com você algumas das autoridades de Israel. Tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera, no alto da rocha. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Deus sempre vai estar nos esperando no lugar da provisão que precisamos. A provisão já está pronta. Deus não vai aprontar, já está tudo pronto. Aquilo que eu e você precisamos, necessitamos, já está tudo pronto em 2023. Deus já está lá no dia 31 de dezembro te esperando para dizer: você foi fiel, então você pode receber de tudo que eu preparei para você nesse ano. Deus já está lá na frente. A pergunta é: nós vamos viver ou não os princípios e os propósitos de Deus nesse ano? Precisa haver em nós essa decisão, essa compreensão. Eu estarei à sua espera no alto, Moisés, no alto da rocha, lá em Horebe. Então você vai bater na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista de todas as autoridades de Israel.
e chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está no meio de nós ou não? Queridos, não seja ingrato para o Senhor, não seja incrédulo, não murmure, porque ainda que não aconteceu na sua vida, não questione a Deus. O que Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. O Senhor está no meio de nós, tem um agir sobrenatural em nossas vidas. Deus já preparou um tempo favorável para mim e para você. Apenas creia. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que o Senhor te abençoe nessa manhã, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita paz. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã, no nome de Jesus.